Ele pelo menos deixou claro aqui na fala dele que ele não foi participou uma produção literária dele. Apesar do nome dele estar no livro, tá lá, Eduardo Reis e Pablo Marçal, o nome dos dois está lá. Quando o assunto envolve inerrância, eu queria pontuar algumas coisas após as falas dos queridos colegas, o pastor Eduardo, o Dr. Brian, que seria primeiramente definir ainda aqui brevemente o que eu particularmente entendo por inerrância, no caso a inerrância bíblica, né? Então, eu entendo a inerrância das Escrituras como a noção de que a Bíblia, nos seus autógrafos ou nos seus manuscritos originais, ela não afirma nada que seja contrário aos fatos. Ou seja, a Bíblia sempre diz a verdade a respeito de todos os assuntos, de todos os temas acerca dos quais ela se pronuncia. E aí, para falarmos sobre a inerrância, eu diria que nós temos pelo menos 3 bons fundamentos da inerrância, que de alguma forma tocam, de algum modo, naquilo que o Dr. Brian brevemente mencionou. E esses fundamentos, o primeiro deles, por exemplo, seria o fundamento bíblico. Por que nós acreditamos no conceito de inerrância bíblica? Porque textos como 2 Timóteo 3,16, já que o assunto é inerrância bíblica, nada melhor do que começar citando a Bíblia, quando é dito lá que toda a Escritura, a expressão grega apassa grafê, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, além de textos como 2 Pedro 3, versículos 15 a 16 e assim por diante. Existem outros textos também que talvez sejam pertinentes para a nossa conversa, que são o Salmo 12,6, que diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Depois, Provérbios 30, versículo 5, parte A, diz que toda a palavra de Deus é pura. Mais adiante, no Novo Testamento, João 17,17, nesse texto, Jesus diz acerca dos seus discípulos orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, embora isso tenha outras leituras variantes, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o profeta ele não produzia a sua profecia, digamos que escriturística, por seus próprios impulsos, desejos ou vontades, mas ele o fazia sob a direção, sob a orientação e inspiração do Espírito Santo, que foi também aqui já citado. Em segundo lugar, a inerrância, eu diria que ela possui um fundamento teontológico, ou seja, ela se baseia no próprio ser de Deus. O fato de Deus ser santo, justo, perfeito, absolutamente verdadeiro, faz com que isto sirva de fundamento para o conceito de inerrância. E nós poderemos expressar isso brevemente por meio de um simples e breve silogismo. Premissa 1, Deus não pode errar. Premissa 2, a Bíblia é a palavra de Deus. Conclusão, portanto, a Bíblia não pode errar. E em terceiro e último lugar, para eu não me delongar aqui, a inerrância também possui um profundo fundamento histórico. Ainda que pais da igreja, teólogos medievais e teólogos do contexto da reforma e pós-reforma, esse contexto histórico foi brevemente mencionado, um trecho do mesmo pelo Dr. Brian, mas é importante a gente ver algumas coisas. Eu vou citar brevemente alguns textos, um deles foi muito bem citado aqui de memória pelo Dr. Brian, que envolve Agostinho, mas, se você me permite, só para nós entendermos brevemente o que alguns pais da igreja, só para entendermos que há um lastro histórico acerca do conceito de inerrância. Irineu de Lyon, na sua obra Contra as Heresias, livro 2, capítulo 28 e parágrafo 2, ele vai dizer que as escrituras são perfeitas, entregues pelo verbo de Deus e pelo seu Espírito. Clemente de Roma, em sua carta aos Coríntios, ele diz: vocês examinaram as escrituras que são verdadeiras, que foram concedidas pelo Espírito Santo, vocês sabem que nada pecaminoso ou falso está nelas escrito. Tertuliano, aquele que nos legou o conceito de trindade, na sua obra Tratado sobre a Alma, ele diz que as afirmações das Escrituras Sagradas nunca serão incompatíveis com a verdade. Justino Mártir, o considerado primeiro apologista cristão, na sua obra Diálogo com Trifão, ele diz: visto que estou inteiramente convencido de que nenhuma escritura contradiz outra, admitirei antes que não compreendo o que está escrito e me empenharei em convencer os que imaginam que as escrituras são contraditórias para que chegue a uma opinião igual à minha. E aí você tem falas de Atanásio de Alexandria, de Agostinho de Hipona na obra Cidade de Deus, o Dr. Brian citou um trecho importante, mas Agostinho diz algo aqui para os queridos irmãos, o César, os demais irmãos,
Na Cidade de Deus, Agostinho vai dizer o seguinte: seus autores, ou seja, os autores das Escrituras, estavam completamente isentos de erro. E se nesses escritos fico perplexo com qualquer coisa que me pareça oposta à verdade, não hesito em pensar que, primeiro, o Dr. Brian citou isso, ou o manuscrito, entenda-se a cópia, é defeituoso, ou o tradutor não aprendeu o significado do que foi dito, ou eu mesmo não o compreendi corretamente, de uma forma muito humilde e muito adequada. E temos ainda Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Lutero e assim por diante. Então, eu entendo que devido a essas fundamentações bíblicas, teontológicas e históricas, citei breves pais da igreja, poderíamos ir um pouco mais adiante, o conceito de inerrância bíblica ele é absolutamente fundamental para a nossa fé. E aí tem algo que o Eduardo Reis disse, só para ver se eu entendi bem, se eu entendi mal, me corrija, por favor. Ele disse mais ou menos assim: a autoridade da Bíblia não depende dela conter erros. Foi isso que você disse. Você disse a autoridade da Bíblia ou das Escrituras. Eu acho essa percepção muito complicada, embora, apesar, enfim, daquilo que eu li brevemente sobre aquilo que o Eduardo Reis escreveu com Pablo Marçal, mas é importante frisar aqui que ele pelo menos deixou claro aqui na fala dele que ele não participou disso ativamente. Foi uma produção literária dele. Apesar do nome dele estar no livro, tá lá, Eduardo Reis e Pablo Marçal, o nome dos dois está lá. Então, ali tem algumas falas um tanto quanto complicadas, né? Então, veja bem, se a autoridade da Bíblia não depende dela conter erros, é complicado, porque se Deus não erra e a Bíblia não é inteiramente a palavra de Deus, mas parte dela é palavra de Deus e a outra parte contém a palavra de Deus, inevitavelmente isso fará com que cheguemos eventualmente a erros. E, a meu ver, isso pode solapar ou prejudicar a nossa fé cristã nesse aspecto. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e comente.